A gente volta com o TV Mar News e já volta com o nosso quadro Saber em Debate, né? Retomando aqui o nosso quadro Saber em Debate com a presença do professor Luiz André, professor e historiador Luiz André. Muito bom dia para você. E a gente, é claro, não poderia deixar de falar sobre essa questão do Fundeb, né? A gente já conversou um pouco aqui com a Consuelo, representando o Sinteal. E aí a pergunta que fica no ar, Luiz André, foi uma derrota para o governo? Como é que você enxerga essa situação? Olá. Falando primeiro, muito bom dia, né? Bom dia a todos. De volta aqui à casa, tá? Depois desse... Continua ainda sendo um tormento muito grande, né? Com a pandemia, mas já em vias de melhora. De fato, né? Eu tenho acompanhado essa pauta há algum tempo. Confesso que é uma das pautas mais importantes desse cenário que nós passamos. E nas últimas semanas, principalmente a partir do sábado agora, o governo tentou de toda maneira modificar, né, o relatório que já tinha sido votado nas comissões temáticas na Câmara Federal, da professora Dorinha, ex-secretária da Educação, diga-se passagem de Palmas, né, então muito ligada à educação e bastante ligada, portanto, ao movimento. Não conseguindo, né? Então, o que se tentou no sábado foi buscar uma via para poder não só não chegar ao percentual até então determinado pelo relatório, que era de 20%, o aumento de 10% para 20%, como então até destinar 5% desses recursos para a assistência social. Aí tem as pretensões, evidentemente, ligadas a outros programas, entre eles o tal Renda Brasil, que nem foi criado ainda, mas já tem causado muita polêmica, né? Ainda no dia de segunda-feira, tentativas de reconciliação, digamos assim, né? Na Câmara Federal, junto à Secretaria do Governo, mas não se conseguiu a tal intento, né? Quando a gente chama, claro, de derrota, vamos deixar claro a seguinte situação, Paula. Não é que o governo não quisesse aprovar, é que ele não queria aprovar da maneira determinada. O que era 20% acabou virando 23%, e os 5% desses 23% destinados ao Renda Brasil acabaram não entrando, né, na aprovação do projeto de emenda constitucional. Então, pode-se dizer, claro, que foi uma derrota e, de fato, muito grande. Se nós contarmos os 499 votos, só precisavam 308 e 7 votos apenas, né, dos quais 6 do PSL. Pois é. E aí, como você bem falou, né, tentaram de toda forma desidratar esse texto base, inclusive da deputada Dorinha, e aí o governo ainda foi tentando conseguir um apoio para, inclusive, esse programa do Renda Brasil. Como foi essa negociação e que programa é esse? O programa ainda, o que a gente está falando é muito do que, de fato, a imprensa tem colocado, né? Obviamente que em razão da própria situação e a busca, isso é muito confortável na política, ninguém está negando que a política você tem que buscar o voto, isso é que é a grande realidade, de se buscar um programa de caráter assistencial que tenha a cara do governo, não é? Como foi o Bolsa Escola do FHC, o Bolsa Família, não é isso, dos governos do PT, e o Renda Brasil, que é uma tentativa de mudar de nome para um programa para dar a cara do governo. Eu não sou contrário a tal lógica, tá? O que eu sou contrário especificamente é que você destine dinheiro de educação, principalmente no tocante ao Fundeb, que é um fundo no qual você foge do teto, e aí é preciso explicar para o nosso telespectador. Nós temos hoje uma determinação constitucional aprovada no final do governo Temer, no governo Temer, no final não, né? Assim que assume o governo Temer em 2016, determinando um teto dos gastos públicos. Então esse teto é o limite inflacionário. Todas as áreas sociais entram, com exceção de algumas situações, entre eles o Fundeb. Quer dizer, é um dinheiro que você pode manipular, você poderia pegar esse recurso e colocar em uma outra pasta, tá? Se porventura fosse previamente analisado e votado, tá? Então o governo tentou de toda maneira fazer tal proposta. As tentativas no dia de ontem acabaram não dando certo. A poderosa rede social, para o bem ou para o mal, age nessa hora, não é? E certamente parlamentares que fossem contrários a essa proposta educacional seriam efetivamente marcados. Não é à toa que essa derrota foi muito grande, não é? E o governo teve 7 votos apenas. Então, a ideia era que você desidratasse, que você retirasse recursos da área educacional, colocasse na área assistencial, para que aí se pudesse, obviamente, buscar aí não se colocando, claro, que o recurso assistencial seja ruim, eu não estou aqui defendendo isso, mas se você tiraria dinheiro, recurso de uma área importantíssima como a área educacional. Renda Brasil não foi criado ainda, deixar claro, tem esse nome para fugir do Bolsa Família, por interesses aí políticos eleitorais.
E aí a gente teve essa complementação que vai de 10% a 23%, só que ela vai vir de forma escalonada. Eu queria que você pudesse explicar como é que vai ser esse passo a passo até 2026. 3% a partir do próximo ano, 3%. E depois, somados 2% até 2026, totalizando de 23%, portanto. Tá? Aí tem regras que ainda vão ser votadas por leis complementares, mas vai se destinar certamente mais recursos para municípios mais carentes. Alagoas, inclusive, foi um dos estados que recebeu recursos do Fundeb além da proposta inicial. Então, você aumenta nessa condição. O que ficou determinado, alguns ainda vão ser regulamentados por leis complementares, tá? E alguns, inclusive, com leis estaduais, é uma necessidade. É de que esses valores de até 70% do fundo servirão para pagamento dos funcionários, né, das pessoas da educação, professores, enfim, funcionários como um todo, para que não se desidrate, portanto, isso que é uma grande conquista, não tenha dúvida, né, dessa classe tão sofrida que enfim, necessita realmente de maiores cuidados. Então, o recurso mais do que dobra, eu tenho até números aqui, esses números são colocados aí pela grande imprensa. Esses recursos da ordem hoje, os 10% complementares de 16 bilhões de reais do governo. Se nós pensarmos que ele aumenta de 10% para 23%, mais do que dobram, portanto, alcançarão um patamar de 35%, 36%, até um pouco mais, a depender, claro, das condições econômicas, né? Obviamente depende muito da questão da arrecadação de impostos. Mas é uma vitória muito grande. É claro que não é a salvação geral, é óbvio, nós precisamos mudar uma série de situações. A professora estava falando agora de uma maneira brilhante sobre, vive esse dia a dia, né? Exato. Mas é de fato algo que é fundamental para a sociedade brasileira. Eu queria que os nossos telespectadores entendessem muito bem isso, e essa é a proposta nossa, de que o fundo vira um fundo permanente. Então, deixa de ser uma política de governo para ser uma política de Estado, para ser uma política permanente, não é? E aí, obviamente, com cobranças que nós precisamos fazer enquanto sociedade, não tenha dúvida que foi um avanço e um dia de muita alegria diante desse caos que nós estamos vivendo. Com certeza. Luiz André, cabe agora a gente ficar na torcida para a aprovação também do Senado, porque agora o texto segue para o Senado, né? E agir também como agente fiscalizador se for aprovado lá no Senado. Qual a expectativa para o Senado? O que você acha? Bom, o governo não tem a força que tem na Câmara Federal no Senado. É bom lembrar que o Senado é composto por 3 senadores, né? Então, o voto de cada senador, ele repercute de uma maneira diferente, né? A cobrança, evidentemente, é totalmente diferente, né? As ideias, as estimativas é que os nossos 3 senadores aí, eles sejam favoráveis, tá bom? Alguns já manifestaram, inclusive, o seu voto. Acho que passa no Senado sem grandes problemas, até porque tem, diga-se de passagem, o apoio do próprio presidente, né, Davi Alcolumbre. Passa e nós vamos ter, então, aí um Fundeb de fato mais inchado de recursos, né, para que a gente possa melhorar essa capacidade educacional. É bom lembrar que o Plano Nacional de Educação, que é um plano de 2014 com vigência, portanto, até 2024, ele não vai alcançar, e não alcançaria de maneira alguma. Com a pandemia, não vai alcançar mesmo as metas estimadas, né, no plano para 2024. Então, esse recurso realmente vem em muito boa hora, muito boa hora. Precisa que a gente, de fato, alavanque, né, a educação básica, já que o fundo é para isso. Nós acabamos de fazer uma reforma do ensino médio, do ponto de vista estrutural, curricular, mas temos um grande drama hoje, que é a questão, né, de 0 a 5 anos, com a situação de creche. A professora falou muito bem nisso, né, já que nós não vamos atingir o percentual de crianças matriculadas nas creches. Há uma necessidade imensa, então, a gente começar a olhar aí e evitar essa ideia. Me permita, por favor, aqui uma análise da mãe crecheira, né? Que é a mãe que vai, portanto, a receber o recurso para isso. A mãe precisa, de fato, ter a creche para que ela volte a trabalhar, para que ela não se afaste do mercado de trabalho, que é um grande drama hoje, principalmente, né, da mulher mãe, isto é, a mulher mãe naquela fase inicial da criança. Com certeza. Luiz André, muito obrigada mais uma vez pela tua participação aqui no TV Mar News. A gente volta a se encontrar na quarta-feira que vem. Aqui no quadro Saber em Debate, tá bom? Porque agora a gente vai ao vivo com o Viderlan Araújo para falar sobre a fiscalização dessa nova etapa, né, da fase amarela aqui para a gente. Viderlan, mais uma vez, bom dia para você. Bom dia também ao secretário estadual de Saúde, que já está aí ao seu lado, Alexandre Aires.
Bom dia, minha querida Porlane Santos. Estamos de volta na programação aqui no gabinete do secretário Alexandre Aires, ele que representa a pasta da saúde aqui do Estado e vai nos explicar exatamente como vai funcionar essa logística de fiscalizações diante dessa reabertura de ambientes que, desde segunda-feira, com o novo decreto do governo do Estado e aqui em Maceió, necessariamente, com o decreto do município, do prefeito Rui Palmeira, vem colocando bares e estabelecimentos para poder também devolver os seus serviços de forma parcial nesta fase laranja para a sociedade. Secretário, muito obrigado por nos receber. Como é que vai funcionar, na verdade, essa fiscalização de agora e por diante? Bom dia. Bom dia. Já vem funcionando a fiscalização desde o primeiro decreto governamental. A gente tem fiscalizado e agora, com essa passagem de fase, com essa ampliação da liberação de alguns segmentos aqui em Maceió, principalmente, que passamos à fase amarela, nós iremos intensificar esses cuidados e o cidadão precisa também contribuir. O cidadão maceioense, o cidadão alagoano que visitar Maceió, precisa denunciar os estabelecimentos que estejam descumprindo os protocolos sanitários. Nós temos visto algumas divulgações da própria imprensa com os shoppings, por exemplo, no primeiro dia de abertura já lotados. Verdade. E eu tenho reiterado aqui a minha preocupação de que nós avançamos bastante. Ontem um jornal de circulação nacional divulgou que somente 6 estados estão em queda no número de óbitos e Alagoas é um deles. Isso é um motivo de alegria para a gente, da diminuição dos casos de óbitos aqui. Mas nós precisamos, por outro lado, ter a consciência de que ainda não vencemos a guerra. Nós precisamos continuar atentos e vigilantes porque não há vacina e não há medicamento com eficácia comprovada. Sim. Então, nós precisamos seguir com o distanciamento social, com a utilização de máscaras e a exigência, inclusive, de que o seu interlocutor também use máscara, para proteger você e a ele próprio. E esse trabalho que foi feito para poder dar a informação precisa, oficial, para a população, já tem previsão já de uma nova data de entrevista coletiva para poder falar sobre os casos? E esse controle que a Alagoas tem tido, pelo menos com essa diminuição no número de casos, secretário? Veja, nós criamos uma matriz de risco que vem sendo acompanhada desde o início. O governador Renan Filho vem tomando as decisões com base na ciência, ouvindo a saúde pública de Alagoas, e agora não será diferente. Nós estamos analisando as semanas epidemiológicas. Ontem fizemos uma longa reunião, analisamos os números da última semana, da 29ª. Foram números considerados como números positivos, que demonstram realmente essa queda no número de óbitos, principalmente em Maceió. E na próxima terça-feira nós iremos fazer uma nova avaliação da 30ª semana, que é essa semana que nós estamos agora passando, para que isso a gente vá informando, para que com isso a gente vá informando a sociedade, a imprensa e dialogando com transparência e com muita responsabilidade. Não adianta a gente tentar de maneira precipitada avançar de fases de maneira insegura e acontecer em Alagoas o que aconteceu com outros estados que tomaram essas decisões precipitadas e precisaram voltar atrás com o fechamento dos segmentos econômicos. Agora, secretário Alexandre Aires, é importante também dizer que essa fase que nós nos encontramos, que é a chamada fase amarela, vai depender tudo daqui para frente do número de casos. Isso não significa que lá na frente, se dependendo desse número de casos, eles vierem a crescer novamente, possamos retroceder exatamente com as medidas. É isso que o governo e que vocês da secretaria trabalham para evitar? Veja, o número de casos é somente um dos parâmetros da nossa matriz de risco. Nós analisamos o número de óbitos. Tem outro parâmetro muito importante, que é a taxa de ocupação dos nossos leitos. Nós já abrimos mais de 1.300 leitos em 90 dias. São muitos leitos abertos. Dentre esses leitos, nós temos mais de 300 leitos com respiradores. Para você ter uma ideia, rapidamente explicando, a OMS, que é a Organização Mundial de Saúde, determina que a cada 100 mil habitantes, o poder público a saúde pública tenha 10 respiradores. Certo. Para cada grupo de 100 mil, 10 respiradores. A Alagoas já tem 9,6, somente para a Covid. Então nós estamos nos primeiros lugares do Brasil com esses indicadores, desses parâmetros da OMS, e a gente vai seguir avançando, mas a taxa de ocupação hoje é de 65% de leitos de UTI. Então são números estáveis, mas a gente precisa continuar vigilante, porque fizemos um grande avanço agora
na última segunda-feira e esses números precisam continuar estáveis para que a gente possa avançar daqui a alguns dias. A respeito desse trabalho junto à Secretaria de Segurança Pública, como vai funcionar exatamente a logística nessa mecânica de fiscalização de vocês? Como é que tem funcionado, na verdade, secretário? Nós estamos montando essa estrutura, nós não iremos divulgar previamente onde serão as fiscalizações, mas grupos da Secretaria Estadual de Saúde, com grupos da Secretaria Municipal de Saúde de Maceió, irão atuar fiscalizando o funcionamento de bares e restaurantes. Lembrando que nós não iremos fiscalizar e acompanhar a temperatura, por exemplo, corporal dos cidadãos. Isso não é um papel da vigilância sanitária. Nós iremos acompanhar e cobrar o cumprimento dos protocolos sanitários por parte dos estabelecimentos comerciais. Certo. E essa questão do isolamento também vai ser acompanhada por vocês, né? Os estabelecimentos, eles têm regras e exatamente essas regras precisam ser cumpridas. A fiscalização vai fazer exatamente isso do que está estabelecido no decreto, secretário? Isso, tudo que está estabelecido no protocolo sanitário. Os segmentos econômicos estavam muito ansiosos pela abertura, pressionaram bastante por essa abertura e se comprometeram com o poder público de que iriam cumprir os protocolos sanitários. Então agora é a vez dos segmentos econômicos demonstrarem que também são parceiros do poder público, da saúde pública nesse enfrentamento ao Covid-19. Paulane Santos, são as medidas que a Secretaria Estadual de Saúde tem adotado. O secretário Alexandre Aires conversando conosco de forma exclusiva para poder falar dos procedimentos de fiscalização em parceria junto com a Secretaria de Segurança Pública para fiscalizar bares e restaurantes nessa reabertura dos serviços. Lembrando que existem regras, entre elas existe também um horário de encerramento das atividades que precisa ser respeitado. Quando se tem informações de reabertura também de cantos de grande aglomeração como shopping centers, magazines e essas situações que são acompanhadas com o maior número de aglomeração, existe o trabalho de fiscalização sendo feito, como o secretário passou para todos nós, e vamos continuar acompanhando cada etapa que Alagoas tem tentado superar exatamente diante desse número de casos que envolvem vítimas e pessoas recuperadas, que tem sido também um número muito grande. É preciso destacar isso, número de pessoas recuperadas que acaba sendo enorme, muito mais do que os óbitos naturalmente, e é preciso realmente relatar das formas claras para o telespectador da TV Mar. Obrigado, secretário Alexandre Aires. Nós vamos nos despedindo da programação da TV Mar no programa TV Mar News por hoje. Amanhã estaremos de volta, eu ao lado do repórter cinematográfico Francisco Nogueira, pelas ruas da capital alagoana, trazendo todas as informações. É com você, Paulane. Muito bem, então amanhã a gente volta a se encontrar, Viderlan, porque agora a gente também vai encerrando então o TV Mar News essa manhã de quarta-feira. Para você que nos acompanhou, muito obrigada pela tua audiência. A gente volta a se encontrar amanhã às 8h30 aqui no teu canal 525 da NET. Até lá, tenha uma excelente quarta-feira.